Queridos irmãos, é com muita alegria que atendemos a esse convite que nos foi feito pela Casa de Jorge, essa casa que sempre acolhe a todos com tanto carinho, com tanto amor, e que nos convidou para trazermos algumas reflexões a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente o que está colocado no item 7 do capítulo 9, um estudo, uma reflexão sobre a paciência. Para a gente iniciar essa reflexão, eu vou trazer um texto que está no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, que é um texto que sempre me comoveu muito e sempre me fez refletir muito, e ainda faz. Ele faz uma reflexão sobre o tempo muito interessante. Eu trouxe uma parte dele, ele é um pouco maior do que isso. E ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Esse texto nos traz uma reflexão muito interessante a respeito da necessidade da compreensão do tempo de nossa parte. E nos fala também de uma maneira mais abrangente sobre a questão do tempo de Deus na nossa existência. Esse ciclo, essas etapas, há um momento para cada coisa, um tempo para cada coisa. E nós vivemos essas etapas, essa alternância de tempos, não só nessa encarnação presente, mas ao longo de todas as nossas encarnações. Uma hora plantamos, outra hora colhemos, uma hora conseguimos edificar, outra hora precisamos derrubar algumas coisas, algumas horas rasgamos, outras horas consertamos. E assim é a nossa caminhada. Mas se não tivermos a paciência necessária para compreendermos esse tempo, estaremos sempre caindo na armadilha da ansiedade. A ansiedade é essa grande amiga da impaciência. Então é preciso que compreendamos a importância da paciência em nossa vida. Lembrando sempre que entre esses tempos na nossa existência, não ficamos parados. A paciência, o esperar pelo tempo, ele deve ser ativo. Porque se há tempo de plantar e tempo de colher, entre o plantio e a colheita, precisamos cuidar do campo. Precisamos retirar as ervas daninhas, precisamos regar. Então, a paciência não é um convite à inatividade, não é um convite à acomodação, e nem é um convite à conivência. A paciência é um convite a uma ação de compreensão da necessidade do tempo, da necessidade de aprendermos que não temos o controle de tudo e que o tempo não está nas nossas mãos. No texto do Evangelho, é muito interessante,
porque essa mensagem que vem ensinada por um espírito amigo, ele não inicia a mensagem falando especificamente sobre a paciência. Ele começa falando sobre a dor. E ele diz que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Que não nos devemos ficar aflitos, mas que devemos bendizer a Deus, que pela dor nos dá oportunidades de melhoria, nos dá oportunidades de nos corrigirmos. Então, ele diz, não vos aflijais, antes bendizei. É complicado a gente bendizer a dor, seja ela física, seja ela emocional. É difícil, é um desafio para a gente conseguir ver atrás da dor, ou além, apesar, acima da dor, essa bênção de Deus, essa oportunidade bendita de observarmos alguma coisa em nós que precisa ser reparada. E muitas vezes, enquanto não sentimos dor, não cuidamos de nós. Na questão física, por exemplo, a gente sabe que a gente não pensa todo dia em todos os órgãos do nosso corpo, mas quando a gente sente dor, a nossa atenção imediatamente é voltada para aquele órgão. Alguma coisa está errada ali. E a gente então vai cuidar dele. A dor que chega na nossa vida é para apontar para a gente alguma coisa que a gente precisa cuidar. Não é para castigar, não é para punir, é para nos alertar. Então a dor é essa sirene que toca para que a gente preste atenção no que está precisando ser revisto, pensado e reparado. E aí, então, uma vez tendo falado na dor, e ele falou também na gratidão, porque devemos agradecer a Deus, ele traz um outro conceito de uma outra virtude. E ele nos diz que a paciência também é uma forma de caridade. E que nós devemos praticar a lei de caridade que Cristo nos ensinou. E aí a gente começa a pensar, mas como é que paciência é caridade? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque normalmente a gente pensa em paciência no sentido assim, de esperar por alguma coisa, de conseguir esperar sem se irritar na fila do banco, esperar aquela pessoa que marcou um horário com a gente e não chegou no horário. Isso é um aspecto, podemos dizer, mais superficial da paciência. A paciência, enquanto essa virtude espiritual, ela vai além. E ele nos diz que a caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Ele não está menosprezando a caridade material. Ele não está dizendo que ela não é importante, mas ele está dizendo que ela é mais fácil. E ele diz que a outra muito mais difícil e, em consequência disso, muito mais meritória. A caridade de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, nesse momento, o Espírito nos traz esse entendimento de que nenhuma virtude caminha sozinha, elas sempre estão enlaçadas, uma hora uma é mais exigida, mas ela tem que estar apoiada, sustentada pelas outras. E na questão do perdão, é perdoarmos aqueles que são instrumentos de Deus para o nosso progresso, que são bênçãos na nossa caminhada. Aquele companheiro de trabalho que não me agrada em suas atitudes, aquele familiar que vem sempre com aquela mesma reclamação, aquele companheiro da casa espírita
que não consegue entender, não consegue fazer do jeito que eu falei para ele fazer. Essas pessoas precisam ser compreendidas. E nós precisamos deixar de pensar que são empecilhos, que são pedras no nosso caminho, mesmo aquelas que nos trazem maior dificuldade, porque a gente dá os exemplos mais simples, mas sabemos que existem situações muito complicadas. Porém, essas pessoas estão em nosso caminho com um objetivo, porque nós sabemos que na nossa caminhada tudo tem um motivo justo e que é bom para nós, embora a gente nem sempre entenda isso no momento. Mas em algum momento, lá para frente, a gente vai entender. Então, quando nós somos convidados a sermos tolerantes, a perdoarmos essas pessoas que nos provocam, nos tiram de nós aquele lado mais irritadiço, aquele lado mais azedo, precisamos perdoá-los. E para isso precisamos de paciência, no sentido de entender o momento daquela pessoa, entender que ela tem um momento diferente do meu, uma necessidade diferente. Então vamos ter paciência. Porque se em alguns aspectos ela me provoca essas reações, eu sou aquele que provoca essas reações em outras pessoas. Então precisamos ter paciência com essas situações e com essas pessoas que estão no nosso caminho. Mas nós somos, de alguma maneira, muito ansiosos. E nós queremos que tudo se resolva muito rápido. Não só aquilo que nos beneficia, como as soluções que nos parecem mais rápidas. E aí eu me lembro aqui da parábola do joio e do trigo, que quando os servos verificaram que havia o joio em meio ao trigo e queriam retirá-lo, o Senhor diz: deixa que eles cresçam juntos. Não se precipitem. Vai chegar o momento certo da ceifa e aí vocês vão separar o joio do trigo. Porque muitas vezes a nossa pressa de resolver as coisas, a nossa impaciência, nos causa mais prejuízos. Se eles fossem ali tentar retirar o joio naquele momento, eles certamente ceifariam o trigo junto. Porque o joio e o trigo, no início do crescimento, eles são muito parecidos. Quantas vezes, na ânsia de fazermos aquilo que achamos que é correto, não podemos esperar, temos que fazer agora. A gente acaba ceifando oportunidades. A gente acaba confundindo as coisas e perdendo o objetivo. Então é preciso darmos um determinado tempo, o tempo apropriado para que as coisas se definam, para que as pessoas encontrem os seus caminhos, porque eu não vou fazer com que ninguém perceba uma coisa ou outra se não estiver no tempo dessa pessoa. Cada um só se ajuda e só aceita ajuda no seu tempo. E essa lembrança sobre a caridade, ela é muito interessante porque a gente sabe que muitas vezes na tentativa de fazer a caridade, seja ela material, seja ela moral, muitas vezes nos deparamos com reações que nos deixam, às vezes, espantados. Reações que a gente chama de ingratidão, às vezes até que nos parecem violentas, quando a gente só está tentando ajudar.
E Joana de Ângeles nos traz uma reflexão muito interessante no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, quando ela está tratando exatamente desse item do Evangelho. Ela diz assim para a gente: alguns seres se encontram tão doentes moralmente e tão descrentes da caridade que se fazem agressivos, difíceis de serem ajudados, exigindo paciência perseverante e desinteressada para os alcançar. Nem sempre é fácil entender o desespero de ontem, quando não se experimentou algo semelhante. Então, muitas vezes, as reações das pessoas são motivadas por experiências, são motivadas pelo fato de, em nome da caridade, já terem sido humilhadas, já terem sido até mesmo agredidas, já terem sido menosprezadas. Então, quando a gente associa a caridade e a paciência, a gente vai entendendo que é preciso tentar compreender, tentar ter essa paciência com o outro, tentar ter essa ciência da paz no coração, para entender esse irmão, para entender essa atitude e para poder ajudá-lo. Porque muitas vezes, se numa primeira tentativa a gente não consegue, temos a paciência de retornar e retornar até que consigamos ter acesso ao coração daquele irmão que necessita de ajuda, mas por questões de sua história, fica receoso de se abrir a essa ajuda. Então, somente com paciência nós conseguiremos exercitar a verdadeira caridade. E o Espírito continua, e ele nos diz: a vida é difícil, bem eu sei. Então, ele não está dizendo para a gente que a vida é fácil, que a gente devia ter paciência porque é tudo muito fácil. Não é isso. E ele diz: compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Muito interessante essa imagem que ele faz, porque no nosso dia a dia a gente tem até aquela expressão mais popular que fala: foi a gota d'água, quando acontece alguma coisa que nos tira do eixo. Então foi mais um nada que se somou a outros tantos nadas e aí transbordou o copo. Foi mais uma picada de alfinete que sozinha dói, mas não é nada insuportável. Mas se a gente fizer um monte de picadas umas próximas das outras, aquela região vai ficar dolorida. Mas se atentarmos, segundo o Espírito, nos deveres que nos são impostos, nas consolações e nas compensações que, por outro lado, recebemos, vamos reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Porque nós valorizamos muito esses nadas, essas picadas de alfinete, essas gotas d'água no copo que transborda, quando, na verdade, tantas outras coisas positivas, tantas outras bênçãos recebemos e que deixamos passar, não observamos, não desfrutamos delas, não agradecemos por elas. E elas certamente são muito mais numerosas do que as dificuldades que temos. Porque nós sabemos que Deus não vai mandar para a gente mais picadas de alfinete do que a gente pode suportar. O fardo é sempre proporcional às forças. Mas a cada picada de alfinete, a gente vai alimentando a ansiedade. E a gente já começa a pensar em como será depois. E a gente já quer que aquilo se resolva ontem. E a gente já quer que as coisas sejam como nós achamos que devem ser.
E aí a gente faz prece, a gente reza, a gente pede ajuda para Deus, para Jesus, para a espiritualidade. Mas muitas vezes a gente não tem a paciência de aguardar a resposta. A gente pede agora e a gente quer a resposta ontem. A gente quer a solução imediata do problema. E nessa ansiedade, nessa impaciência, nós muitas vezes deixamos de ouvir ou deixamos de perceber a resposta que recebemos. A gente não se dá o tempo de ouvir. Entre nós, às vezes no trabalho, na família, com amigos, é comum às vezes a pessoa que faz uma pergunta, mas ela não aguenta esperar a resposta e ela mesma responde e ela mesma evolui no assunto. Quantas vezes a gente faz isso com Deus? A gente pede ajuda, a gente pede uma orientação, espiritualidade, mas a gente acaba de pedir, levanta e já quer tudo resolvido. E não é assim. Cada coisa vem a seu tempo, segundo a nossa necessidade, não o nosso desejo. E a paciência é fundamental. Da mesma maneira que se a gente tem uma enfermidade do corpo físico e a gente toma um remédio, a gente não pode esperar que 5 minutos depois a gente seja curado. É preciso a repetição do remédio, é preciso que se siga o tratamento indicado. Da mesma maneira, quando a gente pede ajuda de Deus, ajuda a espiritualidade, é preciso que a gente vá recebendo essas doses homeopáticas, muitas vezes, de ajuda. Porque a ajuda não vem na solução do problema. Ela vem nos mostrando, nos intuindo formas de solucionar. Mas a nossa impaciência não nos permite, porque a gente quer a solução imediata. E aí, a gente lembra daquela passagem do Evangelho, quando Jesus diz: não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Na nossa impaciência pelas soluções, impaciência com o que será que vai acontecer, a gente fica projetando lá na frente as possibilidades, as preocupações, e deixa de olhar para o dia de hoje. Deixa de fazer o que é possível hoje, se preocupando com o amanhã, que de repente nem acontece aquilo que a gente está preocupado. Então não nos preocupemos com o dia de amanhã. E Jesus completa: a cada dia basta o seu mal. Se a gente fica tentando pensar no que vem depois, e já tentando impacientemente querer a solução, querer procurar alguma coisa, a gente deixa de olhar por que está aqui, agora. Aquela questão que pode ser solucionada agora. Aquele aspecto que está necessitando da minha atenção agora. E fica pensando em como é que vai fazer amanhã. Não, mas eu tenho que resolver, eu já preciso ter isso em mente. E quantas ansiedades a gente cultiva. E quando chega no momento de viver aquela situação, nada daquilo acontece. E a gente perdeu tempo, a gente gastou uma energia e deixou de cuidar de coisas mais imediatas que muitas vezes vão acabar nos trazendo uma consequência que não vai ser aquela se tivéssemos cuidado daquela questão no devido tempo. Então, precisamos sempre lembrar, com relação a essas ansiedades, a essas picadas de alfinete, que o Espírito nos diz: o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra, a fronte. Esse olhar para o alto, é claro que não é olhar para o céu e cruzar os braços. É olhar para aquilo que almejamos, olhar para aquele nosso objetivo
que nos impulsiona, que nos faz agir, que nos motiva, ao invés de ficarmos olhando para a terra, para aquilo que nos prende, nos imobiliza, não nos ajuda a crescer, nos aprisiona. Então é preciso, ao vivenciar esses mil nadas, essas mil picadas de alfinete, olhar para cima, olhar adiante, olhar lá na frente. Cuida da picada e vai adiante. Porque se a gente tem um machucado qualquer no nosso corpo e a gente fica cutucando toda hora, ele não vai curar nunca. Mas se a gente tem uma ferida, um corte, um machucado, a gente cuida dele, a gente faz o curativo, faz o que tem que ser feito e continua trabalhando, ele vai acabar se curando. A gente vai cuidar, não vai cutucar. Mas quantas vezes a gente fica ali botando o alfinete no mesmo furo, nos fazendo uma repicada no mesmo lugar daquele alfinete, remoendo aquela dor, remoendo aquela dificuldade, impacientemente achando que isso vai resolver os nossos problemas. E não vai. No livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, ele tem um texto que é muito interessante, o título já nos convida. A paciência não se perde. Eu trouxe apenas alguns trechos. E ele diz assim: porque quando precisaram daquela virtude para se manterem calmos e serenos, não a encontraram consigo e por isso exasperaram-se. Só pelo fato de não encontrarem em seu patrimônio moral aquela virtude, alegam logo que a perderam. Como poderia alguém perder o que não possuía? Paciência não se perde como qualquer objeto de uso ou como uma soma de dinheiro. É muito comum a gente dizer, em determinada situação, eu perdi a paciência. Mas aí quando aquela pessoa me disse aquilo, eu perdi a paciência. Como se a paciência fosse uma coisa que a gente bota no bolso e leva para a rua. E na primeira contrariedade a gente vai buscar para usar, mas ela caiu no meio do caminho. Quando, na verdade, a gente não perde aquilo que a gente não tem. E sendo a paciência uma virtude, uma vez alcançada, a gente não perde. Mas nós preferimos dizer que perdemos do que afirmar que não possuímos. Porque, no fundo, essa consciência nos pesa, nos incomoda. E Vinícius nos diz que a paciência é incontestavelmente atestado de alto padrão moral. Então, se eu admito que não tenho, eu admito que meu padrão moral ainda precisa ser trabalhado. Então, é melhor eu dizer que perdi. E aí a gente vai se auto-desculpando. Eu perdi, eu me descontrolei e eu perdi. As virtudes não se perdem. As virtudes são riquezas morais, imperecíveis. E sobre isso, ele nos diz o seguinte, fazendo uma referência ao Evangelho. Granjeai aquela riqueza que o ladrão não rouba, a traça não rói, o tempo não consome e a morte não arrebata. Tais bens são, por sua natureza, inacessíveis às contingências da temporalidade e não podem desaparecer em circunstância alguma. Constituem propriedade inalienável e legitimamente adquirida pelo Espírito, que jamais a perderá. Então, as virtudes, todas elas, são tesouros. São esses tesouros que nenhum ladrão pode roubar, que a traça não pode comer, que o ferrugem não pode destruir.
e que, uma vez conquistadas, não serão perdidas. E é claro que todos nós estamos ainda na conquista, no burilamento dessas virtudes em nós. E precisamos sempre trabalhar, entendendo que provavelmente hoje já temos, podemos dizer assim, alguns grãozinhos a mais de virtudes do que tínhamos há algumas encarnações atrás. Mas ainda não as temos em plenitude. Ainda precisamos trabalhá-las. Cada um de nós já conquistou um pouquinho mais, um pouquinho menos, de uma ou de outra. E assim, na nossa convivência, nós vamos tendo oportunidade de exercitar, de observar no outro aquilo que falta ao outro e pensar, será que eu já tenho? Será que eu agiria diferente? Será que eu teria uma conduta mais apropriada? E aí vamos trabalhando essas virtudes na relação. E a paciência só pode ser exercitada na nossa relação com o outro. Na verdade, todas as virtudes só se exercitam na relação com o outro. Porque é muito fácil ser benevolente comigo, paciente, caridoso, tolerante. Mas o outro é meu desafio. O outro é aquele, como nos diz o Evangelho, que Deus nos possibilita encontrar para que desafie em nós o exercício das virtudes necessárias. E aí Vinícius finaliza esse texto dizendo que a aquisição da paciência depende da aquisição de outras virtudes correlatas. A gente lembra que lá no Evangelho, a paciência vem sendo citada ali, se interrelacionando com o perdão e com a caridade. E ele nos diz, essas virtudes se acham entrelaçadas numa trama perfeita. Essa imagem da trama é muito interessante, é muito rica. Porque se a gente pensar, por exemplo, na trama de um tecido que é feito num tear, os pontos, a posição dos fios, elas têm que ser muito justas, porque um fio sustenta o outro. Um fio junto com o outro, na posição que eles vão se colocando, vai definir a beleza daquele trabalho. Num trabalho de um artesão, de uma artesã, um trabalho de crochê, de tricô, em que a linha vai sendo tramada ali com todo carinho, com todo cuidado. Aqueles pontos, muitas vezes muito complexos, que vão se somando e fazem uma obra linda. Se não estiverem perfeitamente feitos, perfeitamente amarrados, a obra vai perder sua beleza. O artesão dedicado pode estar numa etapa bem adiantada do seu trabalho. Se ele percebe um ponto que não está em harmonia, ele volta, ele desmancha aquilo que foi feito para poder reparar aquele ponto. Porque se chegar ao final do trabalho e um ponto estiver solto, todo o trabalho está comprometido. Então, essa trama das virtudes, ela vai se tecendo encarnação após encarnação, experiência após experiência, para que num determinado momento nós possamos observar essa obra linda, dessa trama de virtudes, cujo somatório nos leva àquela virtude maior que nos é trazida pela doutrina da caridade. E fora da caridade não há salvação. Mas para sermos caridosos, precisamos de todas as virtudes. E elas se complementam, se sustentam, se auxiliam.
Nenhuma virtude chega à plenitude se não estiver sendo trabalhada juntamente com outras. E aí ele nos diz que a paciência é filha da humildade, irmã da fortaleza, do valor moral. E que o orgulho é o seu grande inimigo. Porque o orgulho, ele é, como costumamos dizer, o pai de todos os vícios morais. Enquanto fomentarmos em nós o orgulho e todos esses vícios decorrentes dele, estaremos com dificuldade de exercitar, de trabalhar as nossas virtudes. É preciso esse trabalho íntimo, pessoal, essa coragem, essa fortaleza sincera de se reconhecer, de podermos enxergar em nós os frutos que o orgulho ainda traz e irmos podando esses galhos que insistem muitas vezes em crescer em nós, ainda na nossa imperfeição, para que a árvore das virtudes possa crescer sem ser sufocada pelo espinheiro do orgulho e dos vícios morais. Então, nesse sentido, o orgulho é o grande inimigo, não só da paciência, como de todas as virtudes. Mas em relação à paciência, quando eu me deparo com uma situação e fico inquieto pensando, se fosse eu, já tinha acabado aquilo que eu pedi para ela fazer. Se fosse eu, faria melhor. É a nossa impaciência se manifestando como fruto do orgulho. Do orgulho de não aceitar que os tempos são diferentes para cada um. O orgulho de não querer aceitar que o outro faça diferente de mim, num tempo diferente, mas faça tão bem quanto eu. E aí esse nosso inimigo, esse grande inimigo, Vinícius nos diz que ele age em nós porque o orgulho é sinal da fraqueza do espírito. O espírito forte já não se deixa envolver pelo orgulho. E nós precisamos nos fortalecermos sempre, sempre, para que tenhamos condições de combater esses inimigos. A batalha é constante. A cada dia uma batalha. Quando a gente se depara com uma dificuldade que temos e aí nos debruçamos sobre ela para tentar solucioná-la. Em nós, primeiro. Tem uma frase, né, uma colocação do Espírito Hamed que eu achei muito interessante. Ele diz assim: paciência é um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. Enquanto nós nos sentirmos acima dos outros, enquanto nós não reconhecermos as nossas fragilidades, os nossos equívocos, nós estaremos sempre em agitação, em desassossego. Porque tudo que venha para nós vai nos provocar naquilo que ainda não temos bem resolvido. E estaremos inquietos, estaremos desassossegados. Quando tivermos a paciência, então, não seremos mais atingidos por essas turbulências do ego, por esse ego inflado, como a gente costuma dizer. Porque à medida em que vamos evoluindo, em que vamos tendo as nossas conquistas morais, deixamos essa valorização personalística e vamos pensando mais de uma maneira mais ampla, pensando no outro, reconhecendo aquilo que precisamos reconhecer em nós e no outro.
trabalhando por nossa melhoria, mas também trabalhando pelo outro. E aí, nenhum desassossego vai nos abalar, vai nos tirar do sério, como a gente diz. E aí, encerrando o texto do Evangelho, o Espírito nos faz uma convocação. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. E a gente sabe que nós lemos muito, ouvimos muito, falamos muito. Jesus é nosso modelo e guia. Mas é preciso coragem para seguir esse guia, para nos modelarmos segundo o Cristo. É preciso coragem interior, coragem para vivenciar, para reconhecer, aprender e exercitar, e coragem também para estar no mundo, como aquele que segue esse guia. Porque não é fácil, não é fácil. E muitas vezes nós reclamamos das dificuldades, reclamamos do que não conseguimos, daquele sonho que não conseguimos realizar, daquela pequena enfermidade, ou mesmo da maior enfermidade. E esquecemos que Cristo, que não tinha mais nada que expiar, que não tinha mais nada do que se penitenciar, sofreu mais do que muitos, sofreu mais do que todos. E, no entanto, deu esse exemplo para nos fortalecer. Esteve entre nós, como nós, e nos deu esse exemplo. E quantas vezes nós nos queixamos de pequenas coisas? Então é preciso coragem para ter realmente Cristo como modelo. É preciso coragem, mais uma vez, para lidarmos conosco e depois lidarmos com o mundo. E aí ele encerra dizendo: sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. A nossa busca, o nosso esforço no sentido, a cada dia, de nos tornarmos verdadeiramente cristãos, é o que deve nos motivar. Se ainda não vivemos o cristianismo, se ainda não seguimos esse guia integralmente, façamos o esforço. Busquemos as nossas virtudes ainda tão diminutas. Nos fortaleçamos segundo esse guia, segundo esse modelo, para que possamos a cada dia nos identificarmos, sim, como cristãos, mas não como uma afirmativa verbal simplesmente, como uma forma de estar no mundo. Porque ser cristão não é pregar, não é falar palavras bonitas, fazer orações maravilhosas. Ser cristão é uma forma de estar no mundo. E essa forma de estar no mundo nos foi ensinada por Jesus, nosso modelo e nosso guia. Portanto, queridos irmãos, sigamos buscando nos tornarmos a cada dia melhores, a cada dia mais próximos dessa definição de cristãos, porque é isso que nos aguarda, o nosso destino é esse. E precisamos, então, trabalhar para seguir o modelo, trabalhar para seguir o roteiro deixado pelo guia. Porque se conseguirmos efetivamente seguir esse roteiro, a chegada ao objetivo é segura, é absolutamente garantida.
Que a paz do Mestre esteja sempre conosco, nos ajudando a estar fortalecidos para seguir os seus exemplos, para termos efetivamente a sua estada entre nós como um modelo de estar no mundo.